Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai iniciar aqui o capítulo 11. Está aí na página 145, quem quiser acompanhar. Aí os que forem chegando, dá para você, por favor, entregar o evangelho. Está chegando gente nova aí. Vamos lá. Nós vamos para o capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. É um capítulo muito desafiador, mas é muito bom a gente meditar sobre essas palavras, né? O maior mandamento. Vamos lá. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em um conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículos 34 a 40. E assim, tudo o que quereis que os homens os façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Também em Mateus 22, versículos 7 a 12. Depois em Lucas, no capítulo 6, versículo 31, ele diz assim: Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos. Tomar contas, gente, perdão. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher, e a seus filhos, e tudo o que tinha, para ficar pago a dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe essa súplica: Tem paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta o asfixiava, dizendo-lhe: Paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir seu senhor e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me vieste rogar isso. Não devia tu logo compadecer-te igualmente do seu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E, cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo dos vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Olha como é interessante essa parábola, né? Vamos aqui ler esse trechinho que os Espíritos trazem
a explicação para a gente e depois a gente comenta, tá bom? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Olha só, vamos aqui retornar lá no tempo de Jesus, né, quando ele fala aquela parábola. Naquele tempo, quando se tinha uma dívida, né, a pessoa ficava presa até pagar a dívida, né? Hoje em dia, ainda bem que não tem isso, senão acho que não ia ter ninguém na rua, né? Não ia ter cadeia para todo mundo. Bom, mas enfim. Bom, naquele tempo era dessa forma que se exigia o pagamento de uma dívida, né? E aí vem lá, tem uma parábola muito interessante aqui que Jesus conta, uma historinha, né? Eu gosto, adoro história porque é metáfora. O que é metáfora? É uma forma de você demonstrar uma lição difícil através de uma historinha. Fica bem mais divertido, fica mais fácil de entender, né? E aí aqui ele fala assim, olha só, tinha um rei que ele foi lá, um senhor, né? Um senhor que foi cobrar aqueles que o deviam, os seus servos os deviam. Então, foi lá cobrar para o que eles deviam. Aí tinha um cara que estava devendo até. Aí falou, poxa, então vai lá, vende a mulher, né, naquela época. Então, dava para vender o cachorro, o papagaio, a esposa, os filhos e etc. Então, vai, vende tudo para você pagar o que você me deve. Aí, esse devedor implorou, né, para esse senhor, poxa, me perdoa, né? Tem paciência comigo, eu vou conseguir, né? Calma aí, não seja tão malvado comigo. E aí o Senhor perdoou, se compadeceu, perdoou e falou, não, eu vou perdoar a dívida, vai em paz. Perdoou a dívida, né? Não exigiu que ele fizesse tantos sacrifícios, sanou a dívida. E esse mesmo cara que acabou de receber perdão, ele acabou de se livrar, foi para a rua, encontrou um devedor, agarrou ele pelo pescoço, falou, paga o que você deve. E, da mesma forma, o devedor do devedor, pediu clemência, né? Vamos, por favor, tenha paciência, eu vou pagar você. Eu não tenho agora, mas eu vou pagar por você, né? Me perdoa. E aí ele não perdoou, foi lá, entregou para polícia, né? E deixou ele preso. Então, os colegas, outros servos que viram, falaram, poxa vida, esse cara aí, olha que egoísta, não? Vou lá contar também. Foram dedurar ele lá, que nem os filhos fazem para os pais, né? Dedura o irmão que está aprontando. Ô, senhor, ele foi brabo, né? Não perdoou a dívida. Aí o senhor foi lá e então retirou esse perdão, né? E disse, agora você vai ter que pagar a sua dívida. Então, Jesus fala aqui que assim também fará o nosso Pai Celestial com todos nós. Não que ele vá não perdoar, né? Porque Deus é o amor infinito, né? O amor eterno. Mas o que ele quer dizer aqui com esse exemplo é que
Da mesma forma que a gente não livra o nosso coração, né, das mágoas, das ofensas, a gente não vai estar livre do peso da ofensa, da mágoa e das dívidas em geral que a gente tenha, que a gente tenha construído. Então a gente vai lá e ofende o outro. Se a gente não tiver a capacidade, a compaixão de perdoar outras pessoas, ou outros irmãos, ou até mesmo o mesmo irmão a quem a gente ofendeu, a gente vai ficar devendo, entende? Dá para perceber como que funciona? Então, qual que é a mensagem aqui dessa parábola? É que a gente deve amar ao outro como a nós mesmos. Como assim? A gente deve fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que a gente fizesse. Então, pegando o exemplo dessa parábola, esse devedor, ele queria ser perdoado da dívida e ele pediu e ele obteve, né? Então, se ele obteve o perdão, nada mais justo que ele também perdoe, né? Por quê? Porque era aquilo que ele queria receber o perdão. Então, para ele receber o perdão, ele tem que dar o perdão também. Isso é bem interessante, é como se a gente tivesse num jogo, né? A gente tem um jogo, várias moedinhas lá, várias pecinhas, várias moedinhas para a gente poder apostar em cada movimento do nosso jogo. Então, cada vez que a gente usa uma moedinha, né, a gente tem um benefício do jogo. Mas para a gente obter aquela moedinha, a gente tem que ter primeiro feito aquilo que a gente deseja. Como assim? É que nem uma poupança, né? A gente quer pegar uma graninha lá. Eu estou precisando reformar a minha casa. Estou precisando comprar uma cesta básica para eu doar lá no centro. Eu estou precisando. Aí a gente vai lá na poupança e pega o dinheirinho para a gente fazer, né? Para a gente fazer o que a gente quer, o que a gente deseja. Só que se a gente não tiver depositado o dinheirinho lá, o banco dá, a não ser que ele vá cobrar juros muito grandes, ele te empresta. Mas você depois tem que devolver. Né? Então, seria mais ou menos essa parábola. Então, eu até te empresto, como o Senhor fez. Eu te dou o perdão. Né? Você também vai ter que perdoar também. Não perdoou, cobre os juros. Então, é essa lógica que a gente deve trazer para o nosso dia a dia, né, nas coisas simples, para que a gente, então, compreenda, para a gente agir de acordo com esse maior mandamento. Lembra que no começo a gente viu aqui que ele disse, né, Jesus disse, que os dois maiores mandamentos, né, são: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a sua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é o maior mandamento, amar o seu próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir exercitar isso no nosso dia a dia, então a gente quer ser bem tratado, a gente trata bem antes. Então a gente precisa depositar primeiro. Então vamos lá, bom dia para o meu vizinho, para eu receber o bom dia também. Porque a gente às vezes, quantas e quantas vezes a gente não ouve alguém dizendo assim: nossa, eu encontrei fulano, mas ele nem me cumprimentou. Tá, e você cumprimentou primeiro? Eu sempre pergunto isso, né? Porque, ele não te cumprimentou, mas você cumprimentou? De repente o fulano nem viu, tá distraído. Esse sou eu. Gente, se vocês me encontrarem na rua e eu nem reconhecer, eu sou distraída e às vezes estou lá com pensamento. Então a pessoa fica criando aquela coisa assim na cabeça, né? Ai, nossa, a pessoa nem ligou para mim, me ignorou. Pô, e você? Fez isso? Você
deu o primeiro bom dia, você foi lá e mexeu, viu, eu conheço você, né? Oi! Então, vamos tomar nós a atitude também de não ficar só esperando do outro. Isso é importante para que a gente adquira o hábito de primeiro fazer para então receber. É plantando que se colhe. Então a gente vai lá, a gente deposita lá as nossas moedinhas, vai rendendo um jurinho, se é uma boa poupança ou um investimento melhor, aí a gente vai, né? Se forem ações positivas, nossa, os juros são altíssimos, é um ótimo rendimento. Então a gente vai sempre colher. Agora, se a nossa poupança for de atitudes amargas, forem egoístas, né? Se as nossas atitudes forem egoístas, de reclamação, né? Reclamar é uma facilidade de reclamar, não? Reclama do tempo, do governo, reclama do vizinho, reclama do companheiro, reclama da dor de barriga. E aí, quando a gente vai reclamando, os juros também são altos, né? Só que volta na medida, no mesmo tipo de moeda, né? Se eu deposito lá no meu cofrinho moedas preciosas, moedas valiosas, daqui a um tempinho eu vou poder retirar essas moedas preciosas, valiosas. Mas se eu depositar um monte de lixinho lá, depois quando eu abrir o cofrinho eu vou pegar um monte de lixinho, né? Então é importante a gente observar essas atitudes no nosso dia a dia, em pequenos gestos. E aí, esse amar ao teu próximo como a ti mesmo, é amar a qualquer próximo. É fazer com o outro, qualquer outro, aquilo que você queria que fizesse. O vizinho, aquele de dentro de casa, seu pai, sua mãe, né? Então, a gente precisa ter essa observância de que o próximo, ele pode ser bem próximo mesmo, pode estar ali na mesma cama que você, mas ele pode ser também o seu superior lá, o seu chefe. Ou então pode ser o governante do Brasil, né? Você gostaria que ficassem falando mal e só reclamando de você, das suas atitudes? Né? Só criticando, só apontando, né? Claro que a gente tem que ter o discernimento de perceber quando alguém está abusando da gente e a gente se blindar, se afastar, se proteger, se defender, mas isso não quer dizer que a gente deva devolver para a pessoa que está nos ofendendo também na mesma moeda. Por quê? Porque a gente vai estar depositando a nossa ação de cólera, a nossa ação de raiva, a nossa ação de incompreensão, o nosso egoísmo, né? Ainda tem o detalhe de que a gente está desperto um pouquinho mais, a gente acordou um pouquinho mais, a gente sabe um pouquinho mais. Não que nós somos melhores e sabemos tudo, não, mas um pouquinho mais a gente já veio, estudou aqui, ó. Ama o próximo como a si mesmo. O que é isso? É fazer com os outros o que gostariam que fizessem com a gente. A gente está estudando, a gente já sabe disso. O outro ainda não sabe. Então, essa tolerância e esse discernimento de que também a gente tem que entender que o outro ainda não tem essa consciência, também conta. Também conta. Eu quero que os mais elevados, os espíritos superiores, cuidem de mim, me ajudem a enxergar, que eles tenham paciência comigo. Quantas e quantas vezes a gente ouve a mesma lição e tropeça e faz a mesma besteira. Espíritos de luz, me auxiliem, me perdoem, me ajudem. A gente não quer que os superiores, que os que são mais elevados, tenham mais conhecimento, que tenham uma visão maior, nos compreendam, né? Então, a gente também tem que dar essa compreensão. A gente também precisa se abrir para essa compreensão.